Olá, tudo bom? Nós vamos falar agora sobre o que é batismo. Batismo, ele dá início ao que nós vamos chamar de teologia sacramental. Nós vamos falar de sacramentos. E é bem comum que se pergunte, existe essa questão, essa palavra sacramento na Bíblia? E a resposta é não, né? Não existe essa palavra ali. Existe o conceito. Nós depois demos esse nome. É a mesma coisa que falar em trindade, por exemplo. Você não encontra a expressão trindade ou Santíssima Trindade na Bíblia, mas o conceito dela está todo lá. A gente apenas cria um nome para definir aquilo que está escrito ali. Por isso nós chamamos de sacramentos ou também chamamos de meios da graça. Ou seja, são meios pelo qual a graça de Deus chega até nós. Lembra que nós falamos no vídeo anterior, falando sobre a ação do Espírito Santo, que a forma do Espírito Santo agir é através do Evangelho, né? Aliás, se você não viu, recomendo que você vá primeiro assistir o 3º artigo do Credo, que dá início a esse assunto. Bom, considerando que você assistiu aquilo, o Espírito Santo, ele atua em nós sempre por meio do seu Evangelho, e nesse Evangelho Deus faz uso de alguns meios. Um deles é aquilo que você recebe no culto, já foi falado no vídeo anterior, né? É a exposição da palavra de Deus, e o Espírito Santo age pela palavra e na palavra. Mas agora eu quero conversar com vocês sobre outras formas pelo qual o Espírito Santo ministra o Evangelho para nós, ou seja, de como o Espírito Santo nos liga à obra de Jesus. E aí eu quero começar falando sobre batismo. Esse é o tema de agora. A primeira questão é o que é batismo? E é importante lembrar que batismo não é só um banho, não é só água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Esse ponto é importante. Não basta apenas a água, mas tem que ter palavra, tem que ter promessa de Deus para que a coisa seja um sacramento. E que palavra de Deus é essa? A palavra de Deus é aquela que você vai encontrar em Mateus 28, verso 19, quando ele diz, portanto, ide e pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe esse mandamento divino de que a igreja batize. Existe essa ordem da parte de Deus, de que a igreja deve seguir batizando. Não era algo apenas dos antigos, mas é um hábito que deve estar presente na vida da igreja. Portanto, existe esse mandamento da parte do Senhor. Com base nisso e sabendo que Deus institui e manda que se faça, eu preciso saber então se existe alguma água especial ou se tem algum poder na água. Porque você vai ver muita gente acreditando que a água da fonte batismal tem algum poder mágico. Tem gente que gosta de pegar a água das fontes batismais por onde vai passando nas igrejas e tudo mais. Alguns compram, né, para levar para casa porque acham que aquela água tem alguma coisa de especial nela. A questão é que a água em si não é o importante ali na questão do que opera. Ela é um meio pelo qual Deus vinculou sua palavra. Mas a água não tem poder em si mesmo. É a palavra de Deus, unida à água, que opera todas as coisas. E nós vamos continuar nesse estudo, então, sabendo que o autor é o próprio Deus. Ele é o autor do batismo. Dá uma olhada lá, Mateus 28, 18 e 19. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está aí a ordem para que o batismo seja feito, porque o seu autor, Jesus Cristo, manda que esse batismo seja feito. Ele é instituído por Deus. Quem que deve batizar? E essa é uma pergunta interessante. Quem que pratica o ato de se batizar? Regularmente, quem vai fazer esse batismo são os ministros de Deus.
Ou seja, aqui no caso nós estamos falando dos pastores. São eles que vão fazer a cerimônia do batismo, que vão batizar, porque eles foram chamados por Cristo para isso. Dá uma olhadinha lá, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, que entrega as coisas de Deus aos homens. Portanto, o batismo, criado pelo próprio Deus, ele é entregue pelas mãos dos seus ministros. Regularmente, é o que nós estamos dizendo, né? A via regular, então, é que quando você vai batizar, você fala com um pastor e esse pastor vai fazer o seu batismo. Essa é a via regular que Deus deu para a igreja. É claro que existem exceções, nós vamos falar disso depois, tá bom? Deixa eu pontuar uma coisa importante primeiro aqui, é o que quer dizer a palavra batizar, né? O que isso significa? Batizar quer dizer lavar, quer dizer regar, quer dizer aspergir, quer dizer submergir na água. E aí vem a questão do erro de algumas pessoas que foram ensinadas assim, que batismo quer dizer imersão, então só é válido quando você mergulha a pessoa inteira na água. Esse é um dos significados da palavra batismo, mas ele não é o único, né? A própria Bíblia usa a palavra batismo sem ser na questão da imersão. Então, um significado é imergir, e é claro que isso é uma forma válida de se batizar. Mas o significado ele é mais amplo, ele tem outros sentidos também além disso. Marcos 7,4 nos diz: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal. Esse aspergir aí é usado na Bíblia original como verbo batizar, tá? E é aspergir, né? Então não é o único significado, nem o único uso bíblico desse verso. Agora eu acho interessante o uso do batismo se você lê Atos 22:16. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Recebe o batismo e lava os pecados. Por isso o batismo ele é um lavar diferente. Não é só o lavar da água, mas porque ele é o lavar da água pela palavra de Deus, ele também lava os seus pecados. Esse ponto é interessante. Nós somos batizados sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem que Jesus nos deixa em Mateus. Se nós não seguirmos a orientação de Jesus de como o batismo deve ser feito, automaticamente esse batismo foi feito fora do que Jesus instituiu e fora, portanto, da promessa atrelada a ele. Portanto, um batismo, para ser válido, ele precisa ser feito do jeito que Jesus ensina. Um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo feito da forma como Jesus ensinou. Se eu tirar essa palavra, se eu não fizer isso no batismo, aí realmente o que eu estou fazendo é um banho, né? Não é batismo propriamente dito, porque afinal de contas falta o elemento principal, a palavra de Deus, que diz como e que forma que o batismo faz. Para que o batismo tenha seus efeitos, eu vou fazer da forma como ele nos ensina. E a questão é: quem é que vai ser batizado? Eu já sei que preferencialmente vão ser os ministros de Deus. Eu já sei que o autor do batismo em si, a autoridade do batismo é o próprio Deus. E ele vai fazer isso por meio dos ministros. Mas quem que recebe o batismo? O batismo, Cristo mandou batizar todas as nações. Isso é, todas as pessoas. E quem que precisa do batismo? Quem precisa de Cristo precisa do batismo. Essa é a questão. E ela é simples desse jeito. Todos que precisam de Cristo precisam do batismo. Quem é que precisa de Cristo? Eu acho que essa resposta fica bem mais fácil de ser respondido, né? Todos precisam. Por isso, todos necessitam também desse meio da graça de Deus, que é o batismo. Com relação a isso,
Marcos 16, os versos 15 e 16 diz: pregai o evangelho a toda criatura. O que eu estou falando é evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Veja que a Bíblia não está separando, tá? O crer e o ser batizado. Crer e ser batizado, a Bíblia não separa o ato da fé do ato batismal. A Bíblia não faz uma separação entre receber o batismo e ter fé. A Bíblia sempre trata os dois na mesma linguagem, no mesmo contexto. O que nos vincula sempre que o batismo ele não é só um cumprimento de uma ordem, né? Por isso que a gente evita aquela palavra ordenança que muitas igrejas usam, porque dá a ideia de que é apenas o cumprir de um dever, de uma ordem. É cumprir um dever, mas não é só isso. E por isso que nós chamamos de sacramento. A palavra sacramento, ela nos remete a coisas que Deus está entregando para nós. Obras de Deus em nosso favor. E isso é o que a palavra sacramento comunica. Por isso nós preferimos chamar batismo de sacramento. Não que seja errado falar ordenança, mas é um termo insuficiente para dizer tudo que essa palavra significa, tudo que ela nos traz. Por isso, Jesus mandou batizar a todos que precisam do Evangelho. E por isso, todos que precisam da regeneração precisam receber o batismo. E aí eu quero lembrar com vocês uma leitura de Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículos 13 a 15. E assim diz a leitura: trouxeram-lhes algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Deus deixa muito claro, porque é Jesus falando, e Jesus é Deus. O reino de Deus, ele é também para os pequeninos. Ele não é só dos adultos. O erro é quando você lê essa passagem e diz assim: então a criança não precisa, porque ela já tem o reino de Deus por si só. Mas aí você vai entrar em contradição com todo Romanos capítulo 8. Quem é nascido da carne é carne. A conversa que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 3, também, o nascimento natural que nós temos da nossa mãe não nos garante o céu. Ele é insuficiente. Eu preciso nascer de novo. E esse nascer de novo só se dá por ação do Espírito Santo. Portanto, por que a criança tem passe livre para o céu? Não, ela não tem. Mas se ela é uma criança com Cristo, ela tem passe para o céu. Assim como um adulto com Cristo tem passe para o céu. Nós vivemos sempre anunciando a mesma coisa. A salvação está em Jesus. Fora de Jesus, ninguém é salvo. Ninguém se salva sem o evangelho da graça de Cristo para perdão dos pecados. Que o Espírito Santo ministra na sua vida a obra de Jesus. E é justamente isso que nós buscamos através do batismo. É aplicar tudo isso também para as crianças. Muitos vão dizer assim, mas criança não tem fé. Criança não crê porque ela é muito pequena. Ela precisa crescer para ter fé. Eu vou ler para vocês Mateus 18:6, que diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Os pequeninos que creem, Jesus está falando que as crianças também podem ter fé. E essa confusão acontece porque muita gente não entende o que é fé. Por isso que eu falei, assiste primeiro o vídeo do 3º artigo do Credo, onde nós falamos a ação do Espírito Santo. Porque da minha própria razão, da minha própria força, eu não posso chegar a crer. Eu não desenvolvo a minha própria fé. Isso é tema do vídeo anterior ali, né? Eu preciso da ação de Deus na minha vida, que gera a fé em mim. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe isso em mim.
E é justamente por isso que a idade não limita. Se o entendimento humano fosse necessário para que houvesse a fé, as crianças estariam perdidas, né? Porque já nascem no pecado. Tanto que o salário do pecado é a morte. E crianças morrem. Todos nós já nascemos nesse pecado. A grande questão é se tem que esperar a idade da razão para que ela decida ter fé. Duas coisas. Antes de chegar até lá, não existe salvação para ela. 2, se essa criança precisa chegar à idade da razão para ter fé, ela não pertence ao reino de Cristo até lá. Mas o Evangelho está falando sobre crianças no reino de Deus. É claro que não pode ser por esse caminho. É claro que esse entendimento que se prega mundo afora e é popular hoje em dia, não é um entendimento bíblico. Se a sua fé é firmada na palavra de Deus, você vai reconhecer que a tua fé não é obra da tua própria razão nem da tua própria força. Mas você vai reconhecer que a tua fé é fruto do Espírito Santo. Gálatas está falando isso, né? Qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Fé é a ação do Espírito Santo. Mais do que isso, Cristo é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé que salva não depende da capacidade humana. Glória a Deus por isso, porque crianças podem ter fé, porque isso é agir de Deus. Pessoas que estão sem seu estado de consciência, por algum motivo desacordadas, elas também são capazes de ter fé, porque isso não depende do intelecto da pessoa, isso depende apenas da ação do Espírito Santo. Pessoas que nunca vão chegar a ter um desenvolvimento mental satisfatório para colocar em palavras aquilo que creem, elas não estão excluídas do reino de Deus. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo é o que gera fé, tanto em mim como em qualquer uma dessas pessoas. Por isso, glórias a Deus nós devemos dar que a fé não é uma capacidade humana de crer. Ela é dom de Deus. E por outro lado, em resposta a essa ação de Deus, eu posso confessar a minha fé, se assim eu tenho essa possibilidade. Se eu estou em estado acordado e consciente, se eu tenho entendimento mental o suficiente para colocar em palavras o que eu creio, glória a Deus, porque eu posso falar a minha fé, embora nem todos possam, e não significa que eles não tenham fé. Esse é o ponto interessante do agir de Deus e da ação do Espírito Santo. E por isso que o batismo, ele não precisa esperar idade da razão. É justamente porque o agir pertence a Deus, a salvação pertence ao Senhor e nunca a nós, homens, pela nossa própria força, pela nossa própria razão. Nesse sentido, eu quero continuar aqui falando com vocês uma coisa interessante sobre batismo, que muita gente não conhece, mesmo sendo membro da igreja há bastante tempo. Mas se você, por um acaso, chegou a comprar o seu inário e tem lá com você, lá no começo, nas primeiras páginas, você vai achar isso interessante ali também. Batismo de emergência. O que é isso, né? Batismo de emergência. Nós vimos que o batismo pertence a Deus, ele é a ação do Espírito Santo para ministrar o Evangelho na sua vida. Aos que já são crescidos, a gente primeiro instrui para que a pessoa receba toda a instrução cristã e entenda o que é que ela está se envolvendo e depois, fazendo uma profissão de fé consciente, ela possa receber o batismo. Porém, naqueles casos, por exemplo, estou falando das crianças, né, que ainda não chegaram a essa idade, elas podem receber regeneração da parte de Deus, sim, através do batismo. Depois vai vir a fase da instrução dela. Mas existem casos delicados, né? Por exemplo, sabemos que o batismo te faz parte do reino de Deus, mas às vezes acontece uma situação muito ruim. A criança, ela é inviável de continuar viva. E isso pode acontecer.
Pode acontecer de que a criança esteja em um perigo sério de sua saúde, em que ela pode morrer a qualquer momento. Aí, nessas horas, é comum fazer o quê? Se dá tempo, ligamos para um pastor e falamos: pastor, vem aqui, né? O fulano aqui não vai viver muito tempo, ele precisa receber o batismo. E a gente vai. Mas às vezes também nem isso dá tempo. Às vezes o que você tem é algo imediato. E aí, é claro, embora sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus como pastores, às vezes a emergência fala mais alto. Não dá tempo do pastor chegar, mas nós não queremos que aquela criança parta dessa vida sem ser feita verdadeiramente filho de Deus. Para isso, existe o batismo de emergência. E nesse caso a gente dispensa que seja um pastor a fazer. Basta que qualquer cristão faça isso. Qual que é a sugestão litúrgica que nós temos para isso? É que seja feita a oração do Pai Nosso primeiro. Ali depois a gente vai trabalhar, né, o que é a oração em cada um dos seus termos. É uma oração muito bonita, muito completa, que atende às nossas necessidades espirituais. Por isso que a gente faça essa oração e então que a gente pronuncie essas palavras, né? O que a administra vai dizer, sugestão litúrgica nossa. Senhor Jesus Cristo, em conformidade com a tua ordem, trazemos essa criança à tua presença, recebe-a, faça herdeira do teu reino, conforme disseste, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Você não precisa ter isso decorado, mas saber que Jesus recebe as crianças é importante. E aí você pode sim fazer essa oração, essa dedicação, e em seguida você vai usar a fórmula correta do batismo, né? Aquela que Jesus ensinou, aquela que a promessa de Jesus está atrelada. Então você vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser desse jeitinho. Jesus ensinou assim, a gente faz do jeito que ele nos ensina. E aí, né, existe também uma outra forma. Se a primeira a gente já pede a Deus para não precisar passar pela experiência, a última fórmula aqui é aquela que realmente a gente não quer mesmo ter que passar por ela. É o batismo de grande urgência. É quando o perigo de vida está tão alto que não dá tempo nem de fazer isso. Né? Não dá tempo de fazer uma oração do Pai Nosso, alguma coisa ali, a pessoa já está partindo, já está no último fôlego, né? E aí, o que nós vamos fazer? Você vai conservar aquilo que Jesus ensinou na sua ordem de batismo. Você vai dizer as palavras corretamente. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso. Né? Derramando a água, claro, evidentemente o batismo se faz com água, mas você vai fazer isso em caso de batismos de grande urgência. Eu não presenciei pessoalmente uma questão em que esse tipo de batismo fosse necessário, o de grande urgência. Ouvi sim relatos de pessoas que foram batizadas por emergência, porque estavam realmente ali num risco de vida muito grande quando criança, e a própria família organizou e fez esse batismo de modo rápido, depois só notificou o pastor. Mas eu também já ouvi casos de batismo de grande urgência, quando a pessoa sofre um acidente. Ela estava em fase de instrução cristã, né, tudo mais, e devido a um acidente gravíssimo, o pastor estava ali próximo, ele viu, conseguiu colher ali que aquela pessoa não foi batizada e gostaria de ser batizada. Né? Diante do perigo de vida e sem saber quanto tempo a pessoa ainda iria resistir ali naquele acidente na rua, foi feito um batismo de grande urgência, ou seja, só a palavra mesmo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, jogando água, e o batismo ele é feito e é válido, tá? Então existe essa possibilidade, e se Deus proteja que não seja necessário, mas se isso acontecer, qualquer cristão pode fazer. O que nós pedimos apenas é que você depois converse com o seu pastor, informe
para que a igreja tome conhecimento, para que possa ser anunciado que aquela pessoa que faleceu, falece como cristão, como uma pessoa que pertence ao reino de Deus, né? Essa deferência ao ministério, então, é pedida, mas que o batismo é válido, né? Nesse caso, ele é absolutamente válido. Como eu disse, quem confere a validade é o próprio Cristo, né? Não é a figura do pastor. Por isso, todo cristão pode fazer esse batismo. Agora, a questão é do que se aproveita fazer batismo, afinal de contas, qual é o efeito? Porque se eu falei que ele é tão importante ao ponto de existir uma fórmula de emergência, tem que ser uma coisa muito importante. E aí, eu quero ler com vocês Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Certeza bíblica que nos é dado aqui. Quem é batizado em Jesus se reveste do próprio Jesus. E isso significa que a obra dele está sobre a sua vida. Portanto, ser batizado não é apenas uma questão ritual, né? A questão do batismo é que ela te reveste da obra de Cristo. Isso é ação do Espírito Santo, né? Que aplica a obra de Cristo à nossa vida. Mais do que isso, Atos 2:38, que nos diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, receber o batismo para a remissão, ou seja, o batismo com a finalidade de receber perdão. É isso que nós estamos falando, né? Existe essa correspondência. Nós vamos continuar também com 1 Pedro 3, 20 a 21, que diz: a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Literalmente, a Bíblia falando, o batismo agora vos salva, né? E usa o exemplo de Noé, assim como através da água, pela arca, né, aquelas 8 pessoas da família de Noé foram salvas, assim também, de um modo muito mais abundante, o batismo também nos salva. Aquilo que era a salvação através da água, ela foi uma figuração, ou seja, foi um anúncio prévio que o Antigo Testamento dá, de algo que nós vamos receber plenamente no Novo Testamento. E agora Pedro, com todas as palavras, dizendo, o batismo agora vos salva. Portanto, regeneração é algo que nunca você separa do ato do batismo, né? A regeneração, ela acontece, por quê? Porque o batismo está te ligando à obra de Cristo. E ao te ligar à obra de Cristo, você recebe os presentes de Jesus. Você recebe sua graça de perdão, de vida, de salvação. Esse é o motivo pelo qual a gente não exclui crianças e, se for necessário, ainda batiza de emergência, né? Porque todos precisam da graça, do perdão de Cristo e nós não queremos que ninguém fique de fora do Evangelho. O batismo é uma forma desse Evangelho chegar na pessoa. Uma pergunta comum que nós temos e muitas pessoas fazem é: se Cristo nos salvou e adquiriu para nós todos esses bens da graça, por que nós precisamos ser batizados? E aí é que vem a forma como o Espírito Santo está aplicando a obra de Jesus para mim e para você de modo pessoal. Eu vou ler aqui algumas referências bíblicas. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de vosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Como que foi essa justiça de Cristo? Vós vos lavastes. Nós estamos falando de batismo. Eu vou seguir outra leitura. Tito 3, 5 e 7.
Segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse lavar regenerador do Espírito Santo é a forma como esse batismo ele é aplicado a nós. Essas questões sobre batismo, tem um outro vídeo que eu já coloquei aqui, que é um outro vídeo de 40 minutos ali, falando sobre meios da graça. Tem outras referências bíblicas lá também. Vale a pena que você assista os dois para somar, né? Apesar de que esse vídeo acho que vai ficar do mesmo tamanho aqui, mas ele é especificamente do batismo. É que eu quero tratar com detalhes algumas coisas ali. Uma delas que eu não tive tempo de falar lá é como que a água opera coisas tão miraculosas como fazer a pessoa nascer de novo, como regenerar, como lavar os pecados. E a resposta é que água não faz nada, né? Não é a água. Ou melhor, não é só a água, né? A água não opera, é água simples, ela não opera a remissão dos pecados, ela não dá vida eterna, ela não dá salvação, pois sem a palavra de Deus, a água é só água. Em outras palavras, é só um banho aquilo. O que opera é a palavra de Deus. E dá uma olhada agora, Efésios 5, 26 e 27, esse verso é maravilhoso por tirar qualquer sombra de dúvida quando diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. Tá aí então, Cristo santifica a igreja, nós já vimos isso sobre batismo, que a água deve ser usada, está aí também, e que a palavra de Deus está operando essas coisas, está aí também. Esse verso, portanto, eu gosto muito, porque ele sintetiza toda essa doutrina do batismo. Se eu lesse ele no começo, talvez ele não fizesse tanto sentido quanto ler agora no final dessa explicação. Tem muito mais coisa para falar de batismo? Tem. Por exemplo, com relação ao batismo de crianças, tem muita coisa que pode ser usado e pode ser falado para tirar essa dúvida do coração, né? O propósito aqui não é fazer um negócio extensivo, né? A ideia aqui é que realmente a gente toque nos assuntos doutrinários e que, surgindo dúvidas, você possa fazer a pergunta de modo direto, né? Fala, pastor, olha, me explica direito aquele tópico. E aí fica mais claro e fica melhor assim. Agora um ponto interessante que eu quero encerrar esse vídeo então, agora que a doutrina do batismo está exposta, é que nós sempre começamos o culto com a fórmula do batismo. A nossa invocação, claro que Deus está sempre presente, a gente não precisa invocar a Deus para que Ele se faça presente. Mas o culto ele sempre começa com a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos lembrando do nosso batismo, porque é ali que nós fomos feitos filhos de Deus. É ali que o Espírito Santo começou a agir através de nós. Pelo menos, é claro, estou falando daqueles que foram batizados primeiro, infantes, né? E depois receberam a instrução cristã. Muitas outras pessoas foram feitos filhos de Deus pela pregação da palavra, com o tempo, exposição da palavra, meditação e tudo mais. Ok, tudo certo. Mas o que eu estou falando aqui é que esse batismo nos insere no corpo de Cristo, ele nos insere na igreja desde a nossa infância. Por isso, antes de nos apresentarmos a Deus no culto, nós nos lembramos que nós pertencemos a Ele. Nós nos lembramos que recebemos dele o perdão, a vida e a salvação, e nos lembramos que Ele é o nosso Pai, acima de tudo. E isso por causa do batismo. É esse o motivo pelo qual, quando nós começamos um culto, nós vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos nos lembrando a cada culto do dia em que recebemos o batismo.
também é costume, não é obrigatório, mas é um costume, que quando a Trindade é invocada, seja nessa hora ou em outros momentos ao longo do culto, que as pessoas façam o sinal da cruz. E é bem comum fazer isso, principalmente nessa hora da invocação, super comum. Né? Nem todas as comunidades vão fazer isso, é verdade, mas é um costume cristão. Por que nós fazemos o sinal da cruz? É alguma superstição? E a resposta novamente é não, mas você está se lembrando do seu batismo. Porque quando você é batizado, durante o rito do batismo, você recebe o sinal da Santa Cruz gravado sobre você, para dizer que a partir daquele momento você é um filho de Deus, você recebe as bênçãos de Jesus. Então, enquanto você é batizado, o pastor ou quem estiver celebrando tradicionalmente faz o gesto do sinal da cruz sobre a sua fronte e sobre o seu peito, para que você seja marcado dali para frente como um cristão. É por isso que você faz o sinal da Santa Cruz, para lembrar-se de quem você pertence. E é claro que você pode fazer isso a qualquer hora do dia, a qualquer momento também. Né? Por que os pastores normalmente costumam levar uma cruz peitoral? Né? É porque essa cruz também é uma lembrança não só de quem nós anunciamos, mas uma lembrança de a quem nós pertencemos. Aquela cruz que foi gravada sobre nós no dia do nosso batismo, ela é representada visualmente aqui, para mostrar que sobre o nosso coração, sobre o nosso peito, existe essa cruz desde o dia em que fomos feitos filhos de Deus. Né? Isso é simbólico, né? Isso é apenas um gesto para mostrar algo. Não tem poder nenhum nessa cruz aqui, simplesmente nenhum, né? Aquele mito de mostrar a cruz assim para espantar o mal, né? Aquilo é superstição. Isso aqui é só um símbolo. Mas o que acontece com você no batismo é que não é só um símbolo. O que acontece com você no seu batismo te liga a Jesus Cristo, te liga pelo poder do Espírito Santo, aquele que deu a sua vida por ti. Por isso, quando você for fazer toda a invocação no culto ou qualquer outro momento ligado à Trindade, você faz o sinal da cruz sobre você mesmo, não faça isso só por um rito, por algum costume, mas lembre-se que você está ali declarando de quem você pertence, quem é o seu Senhor. Você está se lembrando do seu batismo. Né? E aqui nós encerramos esse estudo básico sobre batismo, porque ele é o sacramento que te inicia na fé cristã, né? Ele é o primeiro. A partir dele, você, vamos dizer assim, desbloqueia os outros níveis. E aí a gente vai falar numa próxima sequência de vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês e até lá.